Sou Ladislau Dobor, sou economista, eu estudei muitos anos na Suíça, onde se formam bons banqueiros, depois estudei na Polônia socialista, fiz doutorado sobre planejamento, depois trabalhei 7 anos na África, trabalhei em diversos países pela ONU e fui adquirindo um conhecimento da economia tal como funciona no real, né? E a ideia aqui com o Instituto Paulo Freire e na linha do que é a pedagogia de Paulo Freire é dar às pessoas ferramentas de compreensão da sua realidade é que a gente bolou este curso, né? Deixa eu desfazer alguns preconceitos com economia. Primeiro que eu não sou nenhum desses consultores que aparecem ali no Jornal Nacional, que francamente falam um bocado de bobagem, mas essencialmente estão vinculados a interesses a serem defendidos. Eu francamente não sou candidato a nada, sou professor, satisfeito com o meu salário. O que eu quero é passar instrumentos de compreensão da realidade e das transformações econômicas para as pessoas, né? Nós utilizamos tanto gravação como utilizamos livros como esse aqui sobre poder local, esse aqui sobre os processos produtivos no Brasil, esse aqui sobre a era do capital improdutivo, sobre as deformações financeiras que provavelmente deixaram você endividado mais do que necessário. Não é culpa sua, é culpa do sistema financeiro. A gente vai entrar nisso. Deixa eu sugerir primeiro que os temas reais da economia, do nosso cotidiano, seu, meu, como famílias, né, como comunidades, eles não aparecem na TV, não são discutidos, né? Fala-se as grandes coisas, o déficit, o ajuste fiscal, coisas do gênero, coisa que em geral as pessoas entendem pouco e, sobretudo, não podem assimilar isso, como isso se vincula com o cotidiano delas, com as suas vidas, né? As pessoas não dependem só da renda, né? Dependem também, claro, a renda ajuda, né? Você comprar as coisas. Mas veja bem, por exemplo, o canadense tem um salário menor do que o americano, mas o canadense tem a creche de graça, a escola de graça, o hospital de graça, tudo que é essencial, que não pode faltar a ninguém, está gratuito, universal para todo mundo. Isso é uma solução econômica. Então, de repente, você pode ter um salário menor, mas você tem um salário indireto através de sistemas públicos. Então, a economia não é só das pessoas, a economia é também do conjunto, da forma de organização social. Se você tem um bom sistema de transporte coletivo, você não precisa estar usando o carro e ter essas despesas, né? E mais, se você mora à beira da praia, que você tem a praia e é de graça por enquanto, né? Você tem outra dimensão ainda da tua vida, as gratuidades da vida. Então, na realidade, a economia pega o conjunto do que a gente poderia chamar o bem-estar das famílias. Esse bem-estar depende da renda, depende da gratuidade de serviços básicos universais, depende também do meio ambiente, da natureza e das infraestruturas criadas, né? Isso é uma dimensão da economia que a gente estaria pegando em dimensões concretas do cotidiano, como isso impacta a gente, né? O outro ponto importante é que o que nos vendem, digamos, em particular na TV, é que há leis da economia. Não há leis, são pactos, né? Então, se você pega o Canadá ou países escandinavos, onde você tem o bem-estar social assegurado para todos, que seja rico e pobre em termos de renda, isso é um tipo de impacto. Quem disse que quem faz gerenciamento financeiro ganhe milhões e o professor ganhe o que ganha? Tem alguma lei econômica para isso? Não há. Isso são sistemas de negociação dentro da sociedade. Então, na realidade, a economia ela se vincula com todo o sistema de organização social e o sistema político. Daí, quando você fala em política, as pessoas dizem, é ideológico, né? Não se pode tocar. Não, vamos tocar
quem ganha quanto e com que justificação e com que merecimento. Isso aí é entrar realmente nas formas de organização social. E você não consegue entender essas formas de organização social se você não tem justamente os instrumentos de compreensão econômica. Quem ganha quanto e com que justificativa, né? Na realidade, os pactos econômicos que a gente precisa têm que equilibrar os interesses da sociedade civil, das famílias, né? Os interesses empresariais e os interesses do Estado no que a gente chama um tripé. Nós temos que ter sociedades que sejam economicamente funcionais, socialmente justas e ambientalmente sustentáveis. Senão não funciona. Como buscar os pactos para isso funcionar? Diversos países encontraram soluções diferentes e a riqueza dessas soluções é que faz a gente sair do bate-boca, que é a discussão da economia na televisão, para a compreensão de quais são as alternativas e as possibilidades efetivas para a gente resolver os nossos problemas, né? De certa maneira, a gente chama isso de governança econômica. O governo, a gente sabe o que é a máquina do Estado. A governança é fazer o conjunto funcionar, ou seja, também as empresas, também as organizações da sociedade civil. E essa reorganização da sociedade, e hoje a gente precisa, e como precisa de reorganização, é absolutamente essencial. Nós estamos num país em que somos entre os 10 mais desiguais do planeta. Isso é uma vergonha. Os pobres desse país, não é culpa deles serem pobres, nós temos que equilibrar a sociedade e olhar para o que funciona. E a fórmula não é tão complicada. Onde você tem um sistema redistributivo forte através do Estado, as populações têm mais capacidade de compra, a capacidade de compra dinamiza as atividades empresariais, porque tem para quem vender, e tanto as atividades de compra geram receita para o Estado, pelo imposto, como a atividade empresarial também gera receita para o Estado. E aí o Estado pode cobrir essa redistribuição. Isso funciona na Coreia, isso funciona no Japão, isso funciona no Canadá, nos países escandinavos. Onde funciona, funciona através da justiça econômico-social e do respeito ao sistema ambiental. Essa visão de uma economia adulta, decente, é o que a gente vai tentar passar para você neste curso.